Estamos aqui com os nossos convidados para mais uma apresentação do podcast, né? Espia o Podcast, um podcast político. E vamos hoje receber como convidado Patrick Paraense e o nosso ilustre vereador, né? O fiscal do Porrete, Zezinho Lima. Correto? Correto. O vereador do Porrete. Ah, é vereador do Porrete, não é mais fiscal do povo. Era fiscal do povo, agora é vereador do Porrete. Certo. E eu quero iniciar aqui com você, me permita, Patrick, que você possa nos brindar sobre a reflexão sobre o enfrentamento que você fez em 2024, né? Como a gente dizia no Ver o Peso, você quase levou o farelo, né? Se viu em um momento muito de apuros, né? Enfrentando uma situação de enfermidade. E isso refletiu no seu comportamento social ou político, estou falando, na sua intimidade com a fé, no seu compromisso enquanto esse vereador do Porrete. Teve algum impacto, algum momento assim que você teve a reflexão? Primeiro eu quero te agradecer ao Espia o Podcast. Espia o Podcast. Esse podcast aí que eu já tenho escutado falar muito aí, assim como eu tenho também uma referência muito grande do Égua do Podcast, nossos amigos lá, o Fabrício e o Léo. E fico muito feliz de estar aqui hoje contigo e estar aqui recebendo e conhecendo, na verdade, essa figura que é uma lenda, tá entendendo? O Patrick Paraense. Eu sempre acompanho ele nos podcasts da vida, sei do posicionamento dele firme, coeso, com muita responsabilidade, apesar de não concordar com muita coisa que ele pensa, mas eu respeito e vou continuar respeitando as pessoas de bem do estado do Pará e do Brasil, pode ter certeza disso. Com relação a tudo que eu já passei, Patrick, eu tive já 2 cânceres, tá? Tive um câncer de intestino há 8 anos atrás e tive um agora recente em 2024. Para minha surpresa, fui diagnosticado pela segunda vez agora com câncer de pulmão em 2024. Em plena campanha, faltando 2 meses para a eleição, isso para mim caiu como uma bomba. Mas Deus, quando faz as coisas, ele faz tudo conforme a vontade dele. Eu que fui vereador de Ananindeua, fui secretário durante 8 anos do município de Ananindeua de segurança, onde diminuiu mais de 70% a criminalidade do município na gestão do prefeito Manuel Pioneiro e do governo Bolsonaro, na época que o ministro era o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e a gente conseguiu trazer um investimento para lá chamado Enfrentamento à Criminalidade Violenta em Ananindeua, onde a gente conseguiu reduzir mais de 70% a criminalidade. Claro, com o conjunto de tarefas, a Força Nacional, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, e aí me levou ter essa bandeira da segurança pública em Ananindeua, onde me elegeu em plena pandemia, em 2020, vereador de Ananindeua, o 13º vereador mais votado de Ananindeua. Gosto de deixar bem claro, não chama esse número, para mim é 13º, não uso esse número de maneira nenhuma, e eu me elegi vereador de Ananindeua e passei 4 anos e fui desafiado pelo delegado Caveira, que já era deputado federal, a transferir o meu título para Belém e ser candidato a vereador em Belém, sendo que eu estava afastado de Belém, apesar de eu ser nascido em Belém, estava afastado há 12 anos morando em Ananindeua, e vim para cá para esse desafio, só não esperava ser diagnosticado pela segunda vez com câncer de pulmão agora. Foi uma campanha muito difícil, mas eu sempre coloco a minha vida toda na mão de Deus. Fiz uma campanha, Patrick, se eu ter uma ideia, dentro de casa. Eu quase não saí para a rua, não fiz reunião, não fiz nada, o médico só liberou para mim sair 1 hora por dia, e eu optei para ir para os adesivaços, e eu fazia 1 hora de adesivaço nas ruas. Estava tomando quimioterapia até hoje, ainda tenho portocate aqui, ainda não tirei. E foi uma luta mesmo de Davi contra o Golias. Mas eu sempre digo, quando é da vontade de Deus, eu sempre coloquei isso na mão de Deus, foi o que deu resultado. Hoje eu estou vereador de Belém, fui eleito 26º vereador de Belém, dos 35, sendo que eu estava afastado, tive muita dificuldade na campanha, principalmente com os quase 600 candidatos que tinham aqui em Belém, principalmente os vereadores que estavam vindo à reeleição, e quando encontravam um cartaz meu na porta de uma casa, batiam na porta e diziam, poxa, tu vai votar num cara que não é nem daqui de Belém, o cara é de Ananindeua. Se eles não conseguissem convencer a questão do barrismo, eles diziam, olha, tu vai votar mesmo nesse cara? Esse cara tá com câncer, esse cara vai morrer. Então, meu amigo, eu digo que quando é da vontade de Deus, a coisa acontece para a vontade do Senhor. E hoje eu estou aqui em Belém, na capital,
aonde eu nasci, na Maternidade do Povo, e digo a vocês o seguinte, que estou tentando fazer o meu melhor. Não é fácil, eu sou só um entre os 35 vereadores, não é fácil aprovar projetos na Câmara Municipal, mas a gente tem uma boa articulação, uma boa conversa com todos, não com todos, porque as pessoas têm esse preconceito comigo, né? Todo tempo eu uso essa questão, porque eu acho que é assassinar a nossa gramática, usar a linguagem neutra, né? Aí é o fim da picada. Então, eu sempre bato nessa tecla, defendo a questão de não a ideologia de gênero, não ao aborto, as pautas de direita conservadora e cristã. Pelo fato de eu ser de direita, eu acho que eu sou... Seu Bottom, o senhor também defende a política do armamento. Eu sou armamentista, tá? Defendo a questão do armamento como objeto de defesa, não como objeto de ataque. Eu que já fui secretário de segurança por 2 vezes de Ananindeua, sei que o policial, quando aborda um cidadão na rua para fazer uma averiguação, ele tem a necessidade de apontar a arma, não é porque ele quer intimidar a pessoa, não, é porque ele está se defendendo. A gente não sabe na hora que o cara vai puxar uma carteira, ele pode puxar uma arma e atirar no policial, então ele está ali como objeto de defesa. E eu uso a arma para a questão de defender a minha casa, a minha família e defender a minha integridade física e a minha vida, claro. Eu que sou hoje o único vereador, acho que do estado do Pará, que sou ameaçado pelo Comando Vermelho. Passei pelo que eu passei agora ano passado, metralhar a academia da minha esposa, lá no Augusto Montenegro, na frente do Mangueirinho, área nobre, entre aspas, pelo fato de ser no Augusto Montenegro, na frente do Mangueirinho. E, infelizmente, a ausência do Estado está levando nossos pequenos, médios e grandes comerciantes a ter que pagar a taxa do crime. Como está levando também as nossas vans intermunicipais de Belém para Ananindeua, Patrick, pagar R$ 1.500 por mês para poder fazer esse trânsito, porque senão o Comando Vermelho vai lá e metralha, quebra o vidro. Então é como se fosse o IPVA do crime. Como as casas melhores que tem no Parque Verde, Carmelândia, Cabanagem, eles vão lá e cobram o famoso IPTU do crime. Então, as organizações criminosas estão invadindo o nosso estado do Pará, não só Belém, a região metropolitana, já tem em todo lugar organização criminosa. Isso não é uma coisa que foi criada por nós, isso veio do estado do Rio de Janeiro, a gente sabe disso, dos morros lá. Eu fui ameaçado tanto pelo pessoal da Cabanagem, como o pessoal que estava morando no Rio de Janeiro, mas graças a Deus essa última... De fato, essa é uma pauta muito importante, né? Essa última faxina que teve no Rio de Janeiro, que tem gente que diz da esquerda que foi uma chacina, não, foi uma faxina. Nós precisamos limpar isso tudo que está de errado. E não tem outro caminho. Felizmente, eu não sei o Patrick, mas eu não acredito em ressocialização nos nossos presídios hoje do Brasil. Eu digo que hoje você, lá dentro, está sendo uma faculdade do crime, e a gente sabe que eles entram e mandam logo escolher qual é a ala que tu queres ir, para do PCC ou para do Comando Vermelho. Para ti ficar lá, sendo protegido, ou tu paga um valor mensal, ou tu serve ao crime organizado. Então a gente tem lutado muito contra isso, contra o crime organizado, lutado contra o sistema, lutado contra esse governo atual, que para mim ainda continua sendo governado pelo Helder Barbalho, na figura da governadora Hanna. E eu tenho certeza que é o mesmo caminho que está seguindo a Prefeitura de Belém através do prefeito Igor Normando, a quem eu chamo carinhosamente de prefeito Água com Salsicha. Água de salsicha, na verdade. Calma, vamos segurar um pouco para a gente não antecipar, mas eu gostei aí dessa breve, tá? Dessa sinopse. Patrick, a partir da fala, né, uma da análise da conversação que eu percebi aqui do nosso ilustre vereador, você como comunicador, um grande comunicador, alguém que conseguiu dentro do nicho da esquerda, seguir o modelo norte-americano, que você de fato se tornou uma referência através da sua expertise, e você já se cobrava isso desde a sua juventude, né? Quando ainda era JPT, de fazer diferente, de entregar diferente, e já criticava naquela época, desde o primeiro governo do Lula, a capacidade de comunicação da esquerda. E você ouve aqui o nosso querido convidado usar termos e criticando a gramática, né, normativa do Todes. Então você como comunicador e você como fazendo um técnico, né? Veja bem, ele ganhou a marca de ser o vereador do porrete. Isso até que ponto, como toda a sua carga profissional e sua expertise, isso pode entrar em conflito com a ética
daquele médico, daquele enfermeiro, daquela pessoa que está do outro lado recebendo o processo de diligência do vereador no exercício do seu mandato. Você pode, por favor? Assim, primeiro obrigado pelo espaço, agradecer ao vereador pela presença também, a oportunidade de debater. Eu acho que debate é isso. Acho que quando tem pessoas com visões diferentes, assim, eu acho que por mais que nós tenhamos premissas parecidas, né, temos visões diferentes de como lidar com elas, assim. Então, eu também acho que segurança pública é muito importante, Zezinho. Eu acho que segurança pública é uma das pautas, inclusive, que a esquerda pouco consegue lidar. Eu acho que tem uma didática muito mal trabalhada em como tratar com a população sobre a segurança pública. E isso acaba gerando Zezinhos. Né? Assim, personagens que dialogam com a percepção popular, que eu acho que está muito na superfície do que é o problema. Eu não estou dizendo que você é superficial, mas eu acho que quando a gente olha apenas a causa, né, da ausência de uma política estruturante de segurança pública, a gente não ataca, né? Quando a gente olha a consequência, a gente não ataca as causas, né? Então, a estruturação do nosso modelo falido de segurança pública nacional tem muito a ver 100% com a exclusão social. Que quando você chega ao ponto de se ter uma chacina ou uma faxina, isso aí já é a falência do modelo. Então, quando você tem ali um conjunto de políticas e de preocupação por parte do Estado e de todos os entes federativos em construir uma relação diferente do povo, do acesso à cultura, educação, à saúde, você tem um resultado diferente, socialmente falando, politicamente falando. Então, eu acredito que isso é um problema estrutural, histórico, que isso tem a ver com o nosso modelo de sociedade, né? Então, o que é que eu penso assim, sobre tudo que o Zezinho falou aqui na sua abertura? Primeiro, é legítimo ele ser vereador e ter essa bandeira, porque ele dialoga com uma parte da população que tem essa percepção. Então tem que estar representado na Câmara. Voto identitário. Né? É um voto que tem identidade com ele, é um voto que ele representa uma... Eu acho que parte do campo democrático, a gente conseguir estabelecer o que é que, para além das diferenças abissais que nós temos aqui, Sim. o que é que nos unifica? Né? O que é que seria uma pauta que humanizaria esse debate político, essa polarização? Eu acho que quando a gente tiver unidade que lugar de criança é na escola, né? Quando a gente tiver unidade que devemos combater o machismo, o feminicídio, que combate ao feminicídio, ao machismo, não tem que ser uma pauta da esquerda. Eu acho que tem muitos companheiros e companheiras da esquerda que erram quando ideologizam demais essa pauta e acabam afastando o diálogo com outros entes de outros partidos. Porque eu acredito que o combate ao racismo e o combate ao machismo e à homofobia são pautas que deveriam unificar a agenda política de todos os partidos. Porque eu não quero acreditar que tenha que ter alguém na política que ache que ache relevante o Brasil ser o país que mais mata homossexual no mundo. Eu não acho que é humanizante a gente ter no Congresso, na Câmara, na Alepa, pessoas que acham normal mulher apanhar de marido, que é cultural. Então, eu acredito que nos partidos de direita tem muitas mulheres que são vilipendiadas dentro da estrutura partidária, que só violência é política. Mas eu não posso falar isso e dizer que isso não acontece na esquerda também. É só você olhar a subrepresentação das mulheres no Congresso, na Câmara. Então, eu não vou dizer que isso é um fenômeno da direita. Também tem na esquerda. Que é um fenômeno de como a política se comporta. Olha as direções partidárias. Sei lá, 99% são compostas por homens. Então, você olha um processo da política em relação à presença de negros e negras no Congresso, na esquerda e na direita. Então, você tem um país que mais da metade são mulheres e são negros e negras. E isso está subrepresentado no Congresso, está subrepresentado na Câmara. Então, tem negro de direita, tem negro de esquerda, então, e o racismo atravessa todos eles. Tem mulher de direita, tem mulher de esquerda, e o machismo atravessa todas elas. Eu tenho certeza que na Câmara você pode ter ali, você tem a Vivi, uma companheira da esquerda, né? E você tem ali vereadoras de direita. Todas elas, ambas, têm uma coisa que as unifica.
são vítimas do machismo estrutural, na política, nos partidos, na sociedade. E é importante essas vozes estarem lá. Então, quando eu vejo posições como a do Zezinho em relação à segurança e tudo, eu não tenho que só combater. Eu tenho que tentar identificar o que é que levou o Zezinho a pensar isso. Porque nós da esquerda, às vezes, a gente está tão encastelado na nossa necessidade de justificar ideologicamente tudo, que a gente não vai para o território. Muitas pessoas na periferia que sofrem a ausência dessas políticas sociais que eu falei aqui no início, elas acabam sofrendo na pele a consequência dessa ausência, que é a violência. E a presença da criminalidade e a presença da milícia. Então você na periferia muitas vezes tem que escolher se você fica na mão do crime organizado, dos bandidos, ou se você fica no crime organizado da milícia. Né? E o Estado muitas vezes está alheio a tudo isso. Então eu falo isso porque hoje, por exemplo, hoje eu moro no centro da cidade. É completamente diferente a relação que eu tenho com o território que eu habito hoje. Né? Eu ando da minha casa para a Praça Batista Campos falando no telefone e tal, entendendo que não vai acontecer nada comigo. Mas eu não chego lá no bairro que eu cresci, eu não ando lá no UNA dessa forma. E isso não tem que ser normalizado. Perfeito. Só que eu acho que quando a gente estabelece que o problema é a consequência, né, a gente não ataca a causa. Então, eu acho que hoje a gente tem poucos fatores na sociedade que conseguem estabelecer diálogos. Então, assim, eu não olho... O Zezinho é meu adversário ideológico. Perfeito. Ele não é meu inimigo. Eu tenho que entender daquilo que o Zezinho, por exemplo, pauta sobre Belém, o que é aquilo que eu posso concordar, aquilo que eu discordo dele. Né? Então, eu acredito que fiscalizar, todo governo tem que estar disposto a ser fiscalizado. Né? Eu acho que o vereador, e aí o Zezinho ele tem uma responsabilidade muito maior que a minha, porque ele é vereador de Belém. E ele não pode ser vereador só no momento que ele senta na Câmara, que ele assume o mandato. Ele não pode ser vereador só do pedaço dele. Então ele tem que entender que existe a diversidade da sociedade. Agora, eu vou ficar discutindo que o Zezinho tem que falar todos? Tá entendendo? Oh, puta que pariu, sabe? Tem uma turma da esquerda também que se pega no simbólico e deixa de discutir o conteúdo. Então, assim, eu quero que o Zezinho, enquanto parlamentar, não seja um agente do machismo que mata mulher e que mata homossexual. Foda-se se ele fala todos ou não. Eu não falo. E não é porque eu não acho que essas pessoas não têm que ser reconhecidas. Porque na minha formação, inclusive literária, inclusive técnica, profissional, eu não absorvi isso no meu vocabulário. Então eu não fico me monitorando se eu falo todos ou todos. Agora, eu entendo a importância, né, da população LGBTQIAPN+, né, que é até muito... Eu às vezes até falo com os meus amigos que do movimento de cara, vocês têm que parar de colocar... Eu sou contra todos, viu? Eu sou contra a linguagem neutra, eu não falo todos. Tá? Isso. Eu também não falo. Ele falou, só que de uma outra perspectiva. Sabe? Então eu acredito que eu acho que o Zezinho, enquanto vereador, ele tem uma responsabilidade muito maior que a minha, enquanto agente público. E acho que ele tem que cobrar e se dispor a ser cobrado. Né? Acredito que ele representa hoje um projeto político que foi testado e que se provou pouco eficiente em relação ao diálogo com essa diversidade. Por exemplo, eu sou espírita kardecista. E eu sou espírita kardecista que eu entendo que o ato do aborto faz com que a gente tenha necessidade de espiar isso, né, no nosso processo evolutivo. Mas eu tenho que entender que essa é a minha visão religiosa do processo. Né? Agora, eu entendendo as questões sociais do país, eu acho que a gente precisa legalizar o aborto. Né? Porque assim, nem a mulher que aborta, ela tá querendo abortar. Não existe aquela coisa, se a mulher engravidou aqui, vou abortar. Isso é uma tragédia, para ela, inclusive. E muitas vezes isso é uma violência que o Estado faz o seguinte, uma visão conservadora. Você tem que ter esse filho. Você foi vítima de violência, ou econômica, ou social, ou doméstica. Você tem que ter esse filho. Mas eu não vou te dar escola,
eu não vou te dar oportunidade de trabalho, eu não vou dar referência de estrutura para esse jovem, e aí esse jovem depois vai virar um bandido. Aí eu acho que bandido bom é bandido morto, então eu vou matar ele. Tá entendendo o ciclo da tragédia social? Né? Então, quando o jovem da periferia, a criança tem que ter creche de qualidade, tem que ter espaço de lazer, tem que ter aparato do Estado para educar, sabe? Eu estava conversando ontem com a vereadora Nay Barbalho. E eu tenho uma irmã, eu tenho um sobrinho que ele é autista. Neurodivergente. Que é neurodivergente, né? E o meu sobrinho, graças a Deus, está na faculdade, né? A minha irmã e o meu cunhado trabalhando muito, conseguiram desde muito cedo dar terapia, tratamento, entendeu? E tal. Então ele tem um aparato, um acompanhamento adequado, né? E tudo. Equipe E eu, refletindo a partir de um diálogo com a Nay, a tragédia que é a ausência dessa estrutura para as populações mais pobres. Tu imagina se ela me relatando um caso no Marajó, né, das famílias e tudo mais. Então, assim, tu pensas o seguinte: o quanto a gente trata o privilégio como se fosse a base da estrutura e a gente não entende que as ausências é o que nos responsabilizam em tratar. Então, eu estou falando dessa questão aqui das pessoas do espectro autista para mostrar como a gente precisa que as casas de leis sejam mais eficientes em lidar com a diversidade da população, com os trabalhos, com os desafios que tem. Porque eu tenho certeza que o Zezinho não é a favor de assassinato de ninguém. Né? Eu espero que a gente não tenha nenhum parlamentar que seja a favor disso. Né? Então, eu acredito que ele, enquanto um agente do Estado, precisa, enquanto vereador, entender um cidadão que qualificado. Esse jovem de 16, de 20, de 21 anos, que é morto pela polícia, ou que mata a polícia, ele é fruto de ausência de políticas públicas. E esse policial que mata também, esse cara também tem que ser tratado. Sim. O policial não pode ser tratado como bandido. O policial ele tem que ter, na minha opinião, o policial tem que ter a melhor moradia, tem que ter o melhor salário, sabe? Ele não pode estar à mercê do crime organizado, porque ele subsalariado, o que é que acontece? O cara, ele mora onde está o crime organizado. Então a família dele está exposta, sabe? Essa é a realidade. Então a gente tem que entender que tem um sistema que não nos humaniza. Então, desculpa essa abertura longa, Zezinho, mas assim, eu acho que nesse debate aqui, eu acho que a gente tem que tentar discutir mais o que nos unifica. Sim. O que nos separa tá claro aqui, sabe? Eu acho que o Bolsonaro foi um fracasso enquanto presidente, sabe? Eu acho que as alternativas que a gente tem hoje, a partir do bolsonarismo, são pouco eficientes, mas eu tenho que ouvir o que o bolsonarismo pensa. E eu tenho que entender por que metade da população brasileira praticamente concorda com eles, porque quantos amigos meus de infância, que hoje continuam lá na periferia, pensam como ele pensa. Então eu não posso achar que isso é ilegítimo. Eu tenho que tentar dialogar com o nível de consciência deles e entender o que é que a gente pode fazer para superar isso, entendeu? É assim que eu penso a política. A partir dessa sua reflexão, essa abertura, o debate aqui é altamente qualificado, né? Acho que a gente pode agora entrar para o ping-pong de verdade, né? Então, eu queria jogar aqui a pergunta, fazer a mesma pergunta para os dois, né? Vereador, o senhor acredita que existem alianças políticas sem alinhamento ideológico? Estou falando de competição a nível do Estado, né? O senhor acredita que existe algum candidato ou candidata ao governo do Estado que possa ter alianças políticas sem esse alinhamento ideológico? Veja bem que aqui são duas pessoas bem esclarecidas, qualificadas, o senhor, um cidadão qualificado, né, investido do cargo de agente público, e o Patrick também, que acabou de demonstrar aí a sua retórica, o seu conhecimento. Então me diga aí, faça essa reflexão, e a mesma pergunta cabe para o Patrick. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Patrick Paraense, que para mim é uma das melhores cabeças da esquerda no estado do Pará. Acho que as nossas câmaras municipais, Assembleia Legislativa, precisam desse tipo de cabeça, não jogando confete. Pensei que tu gostava de mim, não deseja isso para mim, não. Mas eu vou te dizer uma coisa. A gente vê a esquerda ainda fraca. Você é um cara que tem essa capacidade de dialogar e de entender o outro lado,
Que às vezes as pessoas não querem entender o outro lado, elas só querem bater, e se não conseguem ganhar, elas vão na polícia, elas vão te prestar queixa, elas choram, né? Acontece muito isso na Câmara Municipal de Belém hoje. O egoísmo é intrínseco do ser humano, né? A pessoa só quer o lado dela. Se não for o lado dela, e acabou. E não respeita o lado do outro. E o Patrick demonstra isso. Eu sempre tive vontade de ter essa conversa. Nem era em podcast, era numa mesa normal, entendeu? Batendo um papo. Vontade de te conhecer, pra você ter uma ideia que você é um cara bastante conhecido. Só tá faltando adentrar a política de fato, com um mandato legislativo para poder representar não só a esquerda, mas com o povo de Belém que acredita nos teus pensamentos, meu ponto de vista. Com relação a essa pergunta, eu acho que foi até meio aqui direcionada essa pergunta, porque a gente está tendo hoje aí um alinhamento da direita com o atual ex-prefeito de Ananindeua, o doutor Daniel, e não vem dessa linhagem ideológica, a gente sabe disso. Pelo contrário, ele sempre tentou se manter neutro dessa questão, tanto da esquerda como da direita, ficando ali pelo centro, mas é o que eu digo para todo mundo, é a única oportunidade que hoje nós da direita, e insatisfeitos com o governo Helder, com essa oligarquia chamada família Barbalho, que vem aí há anos dominando o estado do Pará, desde a época do seu avô, depois do seu pai, Jader Barbalho, e ele dando essa continuidade, já preparando o filhinho dele, já para, quem sabe, ser candidato a vereador daqui a 2 anos, depois ser deputado, depois tentar governar o estado do Pará, sempre pensando exclusivamente na sua família, não pensando no estado do Pará. A prova maior que a gente vê aí é pai, é mãe, é irmão, ministro, agora candidato a deputado federal, é primo desembargador, é mulher no conselho do Tribunal de Contas. Eu sempre digo que deve ser muito legal o amigo invisível dessa família. Não, né? Tá. é só eles. Os presentes devem ser legais, assim, né? Então, é o que eu digo, tá entendendo? É primo governando a prefeitura de Belém, então é um negócio assim que parece que a população do estado do Pará está sempre em segundo plano. E aí a gente vê aí, Patrick, o estado do Pará com poucas oportunidades, a gente sabe disso, de emprego, uma enxurrada de pessoas de bem que queriam estar aqui no estado do Pará, estão todos se mudando para Santa Catarina, atrás de uma oportunidade, atrás de uma qualidade de vida, atrás de segurança pública, atrás de viver melhor. Conheço muita gente que mora, por exemplo, em Itajaí, Balneário Camboriú, aquela região ali de Santa Catarina, e eu tenho um público muito grande lá, né, em Santa Catarina, porque eu sempre defendi a geração de emprego e renda e oportunidade aqui no estado do Pará. Mas falar o quê, né? Fazer o quê num estado que tem mais de 50% da sua população vivendo de Bolsa Família? Mais gente com Bolsa Família do que gente com emprego. CLT, de carteira assinada. Hoje em dia, não sei se o Patrick tem essa consciência, para você conseguir contratar uma empregada doméstica, ela só aceita se tu não assinar a carteira dela, porque ela não quer perder o Bolsa Família. Então, aonde a gente vai parar com isso tudo? O pessoal às vezes me questiona porque eu votei, na verdade eu propus o fim do Bora Belém, do Edmilson Rodrigues, que para mim era um projeto completamente eleitoreiro e que deu certo para ele, ele ganhou a eleição com isso. Ele tirou a eleição do Eguchi no segundo turno, porque o Eguchi ia ganhar aquela eleição, mas quando ele prometeu, naquela pandemia, que ele ia criar o Bora Belém para as mães que estavam em situação de vulnerabilidade social e precisando daquele recurso por causa da pandemia, ele ganhou as eleições e colocou mais 80 mil famílias no Bora Belém, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de critério. A pessoa podia estar no Bolsa Família, a pessoa podia ter o pé de meia, a pessoa podia ter o auxílio gás. Então, quando tu vê, a renda da pessoa tava a Bolsa Família, o auxílio gás, o Bora Belém, tudo junto. Tava ganhando uns quase 2 mil e poucos reais só de auxílio do governo. Não importa se é do governo federal, se é do governo estadual ou do governo municipal. A minha única preocupação, Patrick, não sei se é a sua também, mas eu acho que deveria ser de todos nós, quem paga essa conta somos nós, o contribuinte que paga os impostos. Agora, mais do que isso, o auxílio foi criado para ser emergencial, não para ser um direito adquirido. Tem gente até hoje com Bolsa Família que já tem 17 anos com Bolsa Família e nunca saiu. Para mim, eu entendo que o Bolsa Família ou qualquer auxílio
é naquele momento de emergência, como foi criado para a pandemia. Só que aí foi se perpetuando e isso gerou uma grande quantidade de pessoas que estavam já... O raciocínio do Zezinho, aproveitando que ele está falando das Fique à vontade. e tudo, só fazer uma pergunta para ele, só para dialogar. Tu, enquanto agente público e tudo mais, assim, o que é que tu achas, por exemplo, sobre o fundo garantidor dos bancos e o fato, por exemplo, desse escândalo do Banco Master, que prejudicou milhares de empresários, pequenos e grandes empresários no Brasil, né? Um escândalo de corrupção bilionário, e que mesmo com toda essa corrupção, né, garantido ali tem a bolsa dos bancos também, né? As indenizações que os bancos recebem e tudo mais. Mas assim, o Vorcara não tá pobre, nem ele, nem o pai dele e tal, que tá preso também. Mas ele recentemente, aí todo mundo viu, todo mundo acompanhou que o Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente do teu partido, estava pedindo lá para ele 130 milhões de reais para o financiamento lá do filme, né? Isso não dá nem para contar quantos Bora Belém seria, né? Mas tá pedindo um auxílio. E o Vorcara estava coberto pelo Estado, né? Estabelecendo negócio com os bancos, o Banco de Brasília, com uma série de bancos, tudo custeado, com indenização, tudo. E eu queria te entender, Zezinho, assim, eu entendo a tua linha de raciocínio sobre a questão do Bora Belém, eu discordo, vou falar sobre isso, mas eu também queria aproveitar do mesmo gancho, já que a gente está falando dessa questão desses privilégios e tudo mais, de acúmulo de bolsas e tudo. Qual a tua posição sobre essa questão, assim, se é razoável? Só queria complementar a sua fala também, que a gente também fizesse a reflexão, já que ele falou, sobre a política financeira do país quando se tem uma taxa Selic a 15%. Porque como você falou de uma outra forma mais popular, né? Tem um seguro, tem a garantia do lado do bancário, do grande investimento. Mas assim, a quem interessa mais uma taxa Selic a 15%? Que é muito alta, eu acredito, principalmente para, como você falou, o mercado consumidor muito, muito grande de consumo. E a maioria depende do quê? Do Estado. Então, seja de benefício ou seja como servidor público através de empréstimos consignados, que é a população comum, né? Mas era só uma complementação por causa dessa política econômica. Aí depois eu comento, mas é só mesmo eu vou só concluir aqui a minha fala, voltando para essa questão desse benefício, né? Que seria essa questão... O acúmulo dos benefícios sociais. Muito, sim. Eu acho que a gente tem que dar um basta nisso. Daqui a 20, 30 anos, do jeito que está indo as coisas, o país vai quebrar. Não tem como manter um país que só faz entregar e não está conseguindo fazer obra, não está conseguindo fazer hospital, não está conseguindo entregar, o governo não está conseguindo entregar. Por quê? Porque não tem dinheiro para entregar mais nada. Só tem para pagar a questão de Bolsa Família, desses benefícios, e pagar o INSS, que são nossos aposentados. Infelizmente é isso que foi agora, recentemente, com um dos maiores escândalos da história desse país, que não chega nem perto da Lava Jato, essa questão do INSS. E aí estão tentando, já estão abafando, aí já botaram agora essa questão do Banco Master, que eu sou completamente contra, assim como eu sou contra também muitos bancos regionais aqui, uma própria, não sei se está extinta ou se não está extinta, a Sudam, que é o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, que a gente sabe como é que funcionava isso. A gente sabe que tinha até um ranário do pai do ex-governador que foi beneficiado com muito dinheiro. Isso é inconcebível e eu não aceito de maneira nenhuma esse posicionamento. E não passa o pano na cabeça de ninguém, você está coberto de razão. Entendendo? Agora tem que ver qual foram os modos operantes para que isso tenha acontecido. Ninguém ficou satisfeito com aquela questão daquele áudio do Vorcara. Ninguém ficou, não posso chegar aqui, não, tá todo mundo certo. Não, mas a gente tem que saber aonde foi o erro ali, o que é que tá errado, o que é que tá certo. Para isso que existe a Polícia Federal para investigar. E tá investigando agora, pegando aí o Ciro Nogueira, viajando com o Vorcara, abraçado. Não sei, eu achei meio todos aquele abraço dos dois, tá entendendo? Ali em Paris. Pelo menos o senhor não nega, né? O senhor é um cidadão que não nega o que o senhor viu. Meu amigo, eu não sou uma pessoa que eu não tapo meus olhos. Eu sou muito verdadeiro, eu venho de uma linhagem ligada à direita. Eu digo que eu sou mais bolsonarista do que de direita. E de PL. Porque amanhã, se o Bolsonaro sair do PL, eu vou para onde ele for.
Eu tenho a tatuagem do Bolsonaro no meu braço. Eu tenho a medalha. O Bolsonaro veio aqui em Belém me entregar uma medalha. A medalha 3I, de imbrochável, imorrível e incomível. Então, aí o Patrick diz assim, porra, mas isso é uma loucura. Não, mas o meu público gosta disso. Sim, tá correto. O meu público vibra quando eu tenho uma medalha dessa. Eu sou o único vereador do estado do Pará que tem essa medalha. E não há nada de estranho nisso, porque o voto no Brasil é personalista. Não é. Ou seja, A o prova Lula que é não maior tem. que o PT e o Bolsonaro é maior do que qualquer partido. A prova maior que não tem, que, por exemplo, como é que, por exemplo, o Patrick se sente quando o Lula ganhou as eleições de 2022 e os maiores comemoradores que comemoraram a vitória dele foi dentro do presídio. O presídio comemorou a vitória do Lula de uma maneira que todo mundo se surpreendeu. Era a ordem do Comando Vermelho do PCC não votar no Bolsonaro. E todo mundo que pudesse votar, é claro, que eu sou completamente contra o voto do preso. Eu acho que na hora que ele está à disposição do sistema penal, ele deixa de votar, ele não tem o direito político dele adquirido, na minha avaliação. Tá? Porque senão não consegue se fazer uma ressocialização como precisa ser feito. Tenho certeza que o Patrick concorda comigo quando eu falo que o sistema carcerário brasileiro não ressocializa ninguém. Concordo. Tá? Não ressocializa. Às vezes, 1 ou 2 ou 3% conseguem sair, mas não é através do sistema carcerário. São as igrejas que entram dentro do presídio e conseguem tirar aquelas pessoas daquele momento. Então, Patrick, eu quero te dizer que eu concordo com muita coisa que você pensa também, não passo o pano na cabeça de ninguém, sou completamente contra qualquer tipo de oligarquia familiar, já deu para te perceber isso, tá? Eu não posso pregar uma coisa e fazer outra, eu não posso dizer que eu sou cristão e tá num terreiro de Umbanda, apesar que uma coisa é uma coisa, já fui até processado por isso, tá entendendo? Porque eu fui botar uma lei na Praça da Bíblia, que lá em Ananindeua, quando eu era vereador, que eu queria que a Praça da Bíblia só tivesse eventos de cunho religioso, cristão. Sobre essa questão aí, deixa eu te dizer assim, eu tive há um mês atrás, mais ou menos, um pouco menos do que isso, eu nunca tinha ido num terreiro de Umbanda, né? E lá em Ananindeua, eu fui visitar lá o terreiro da Maria Cândida, acho que é isso assim, da mãe Vanessa e tudo. E uma coisa que me impressionou foi não só a comunidade ali e tudo mais, eu até comentei com a minha esposa, foi quantas vezes ali se falou Em Deus. de Maria, de Jesus, de Nossa Senhora, entendeu? Então, assim, eu até falei para ela, eu acho que se os evangélicos viessem aqui e olhassem o trabalho social e olhassem o que essas pessoas falam de Jesus, de Nossa Senhora, eu acho que muito dos preconceitos acabariam. Assim como muitas pessoas da esquerda que têm uma visão deturpada dos evangélicos, olhassem. Que nem todos os evangélicos são esses evangélicos ideológicos, porque isso é o teu vizinho lá na periferia. Sim. E a igreja, uma coisa que o Zé falou é verdade, entra muitas vezes naquilo onde o Estado está ausente. Então tu imagina, Rubens, eu, um homem, chego em casa, bêbado e tal, bato na minha mulher, não sobra dinheiro pra porra nenhuma, entendeu? Gasto tudo com bebida, com droga e tal, entro na igreja. Não consigo te ver assim, mas tudo bem. Eu nem bebo, né? Nem fumo, me conhece há mais de 20 anos e tal. Mas aí, a gente já se conhece há uns 25 anos, né? Já, quase. Tá. Mais do Então que chega e falo lá, mas eu bebo, uso droga e tal, acabo com o dinheiro da minha família nisso, bato na minha mulher, bato nos meus filhos. Aí eu entro na igreja. O dinheiro vai sobrar, porque eu vou parar de beber, vou parar de usar droga, vou parar de bater na minha esposa, vou parar de bater nos meus filhos. Cara, a vida dessa família melhorou. E é lógico que a igreja vai ter um papel muito importante nas decisões dessa família. Então nós da esquerda temos que entender isso. Entender esse fenômeno e tentar dialogar com isso. Então, assim, tem muita gente na esquerda que rejeita isso. E tem muita gente nas igrejas evangélicas que tem uma visão social muito próxima com o que a esquerda pensa. Porque é atravessado pelas mazelas sociais onde estão as igrejas. E só um complemento, né, da fala do Patrick, e que dialoga muito com o que o senhor está falando. A própria Universidade Federal do Pará, a UFPA, hoje, é a primeira vez que consegue eleger um reitor negro. Sim. Por que não fez antes? Mas não é dito pelo segmento bolsonarista que as universidades são a última trincheira da esquerda? Ou a principal espaço democrático de luta e tal contra
o pensamento liberal, de direita, progressista. Então veja bem como cada nicho tem seus próprios preconceitos internos. É como o escravo que tinha escravo. É muito... E assim, e tentando dialogar mais uma vez com o que o Zezinho estava falando sobre a questão das oligarquias familiares e sobre alianças, com a tua pergunta, eu já entrando aqui no tema. Quero saber sobre o abraço do Flávio Bolsonaro ao doutor Daniel. Eu tava esperando que o Daniel fizesse dancinha também, né? Ele não fez dancinha, né? Não, acho que ele ficou nervoso, dancinha, que quase ele cai. Ele tropeçou, pô. Mas assim, eu acho que o Daniel, ele é um personagem que assim, tem que ser estudado, né? Eu não vou dizer que ele não é um cara de coragem também, né? Porque a gente está vivendo num estado hegemonizado. Não tem como a gente negar, né, que foi construída uma hegemonia. E aí o Helder foi muito bem sucedido nisso, né? Mais até do que o pai, em construir uma hegemonia que esvaziou a política completamente. Hoje, assim, é muito difícil. A oposição é muito ínfima, né? Então o Estado tem um controle... Sim. Né, sobre tudo, assim. Então, temos que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer isso primeiro fazendo uma vitória política do Helder, legítima. Ele construiu essa hegemonia. A que peso e a que preço, aí podemos questionar, né? Mas o que tem para além disso também é muito preocupante, né? Eu tenho críticas ao governo do Estado. Eu, até dias atrás, a governadora Hanna lançou lá o projeto da Delagro, Delegacia do Agro. Foi, eu vi. Né? E eu fui para Gedes. Sim, eu vi o vereador. Eu fui para Gedes e critiquei, porque assim, o problema não é você criar uma Delagro. É você entender que se você não tiver assistência técnica, se você não tiver financiamento para agricultura familiar, se você não tiver investimento no campo, a violência é a consequência disso. Porque as pessoas vão estar alijadas, vão estar favelizadas dentro do campo. Então não é você criando uma delegacia para atender ao grande produtor e excluindo o pequeno. Então, eu até disse seria a ausência do Estado iria provocar isso dentro do agro. Que eu digo assim, que hoje o desafio até da esquerda que apoia o governador Helder, e por consequência a reeleição da governadora Hanna, é disputar o programa desse governo para que ele não seja um governo de direita sem o PL. Porque se você for parar para olhar nos últimos... O Helder 2 foi muito menos avançado em políticas sociais do que o Helder 1. Então, assim, parece que toda a carga social ficou restrita a fazer as usinas da paz. Que é uma política legítima, muito boa, e eu queria que tivesse 200 no Estado. Não vou questionar isso. Né? Mas quando você para olhar que o governo Helder tentou acabar com a Secretaria da Mulher, tentou acabar com a Secretaria da Agricultura Familiar, atacou a educação indígena, atacou o SOME, né? Você tem que olhar que isso é uma balança que está pendendo para o outro lado. Então acho que hoje é um governo que tem que ser, o programa tem que ser disputado um pouco mais ao centro e à esquerda, para que você tenha ali um balanço social melhor. Porque se for um governo que se preocupar mais com a Delagro do que com a agricultura familiar, é um governo que eu sou contra. O senhor concorda, né, vereador? Então, só para concluir o raciocínio, Rubens, então, ao dizer isso, eu não estou dizendo que o outro lado é a solução. Porque aqui não tem como negar quando você tem governador, primo prefeito, irmão ministro, mãe deputada, primo deputado e tal, dizer que a família, pai senador, dizer que a família não está estabelecida como uma força política, né? Agora... Uma força hegemônica. Agora, quando você olha que o adversário ele era prefeito, a mulher é deputada, aí o outro adversário ele é deputado, senador, o filho é deputado estadual, a nora é vereadora, ou seja, assim, é uma oligarquia familiar questionando outra, tá entendendo? Então, assim, em torno da direita aqui, e acho que o Helder, ele hegemonizou tanto a política local, que ele deu pouca margem de manobra para outros campos. Então, a aliança de direita que se formou em torno do Daniel é uma aliança a partir do Helder ter transformado o Daniel no vetor de atração da oposição. Né? Por que eu digo que o Daniel tem que ser? Também ele teve coragem de enfrentar
Mas eu acho que o Helder, todo mundo da política sabe há muito tempo que essa relação não era uma relação boa. Então o Helder não soube, aos poucos e, como Jack Stripador, né, por partes e desmobilizando o Daniel. Acho que errou quando na eleição rompe e lança um monte de candidato. Traz o Antônio Doido lá da Caixa Prego para disputar e não deu. Caixa Prego não, São Miguel do Guamá. São Miguel do Guamá. Aqui no Nordeste. Desculpa, São Miguel do Guamá. Cidade maravilhosa, inclusive. Né? Cidade das Alarias. Porque é pertinho, né? 140 quilômetros de Belém. Mas pro povo já não deu foi isso, entendeu? Sim, um negócio da Caixa Prego. Né? Então, o que acontece? Isso tornou o Daniel esse polo atrativo. Se não tivesse acontecido isso, provavelmente teria uma outra candidatura de direita. Então, hoje, até pela necessidade de enfrentar essa hegemonia que o Helder criou, se formou essa aliança de direita. Por exemplo, eu hoje não me vejo votando nem na Hanna, nem no Daniel. Porque programaticamente nenhum dos dois te representam. Me representam, né? Por exemplo, infelizmente, a candidatura de esquerda que está colocada, a candidatura da Araceli, que é uma companheira valorosíssima, histórica, uma mulher de uma história maravilhosa, acho que foi uma das melhores parlamentares que deputada já pisou estadual na em 2002, Pará, mais votada. Né? Só que não tem densidade e não tem mobilidade, vai fazer um maravilhoso debate programático, mas para disputar de fato a eleição. Então, acho que é uma polarização hoje de centro-direita, né, de uma candidatura de centro-direita, que é a da Hanna, que eu espero que a esquerda, ao construir aliança em torno dela, consiga pressionar para que esse programa seja um programa mais democrático e popular, e uma candidatura de extrema-direita, de centro e extrema-direita, que é o Daniel representado pela aliança com o Éder Mauro, que eu acho que é aquilo que tem de mais nocivo na política paraense. O Éder Mauro representa a falência da política, o Éder Mauro representa tudo aquilo que tem de pior na política. Né? E assim, eu consigo sentar aqui com o Zezinho e discutir ideia com o Zezinho. Eu não consigo sentar com o Éder Mauro e respirar o mesmo ar que aquele ser. Porque ele, para mim, representa tudo que tem de mais abjeto na política. Violento, misógino, machista. Né? Então, é uma candidatura... Então, pela sua fala... O problema do Éder Mauro é o próprio Éder Mauro. Com toda certeza. Porque tudo aquilo que o Bolsonaro vocifera... Porque ele é um candidato teoria, em potencial, né, super competitivo. Sim, não, mas o problema dele é ele próprio. Lamentavelmente competitivo. Né? Mas assim, tudo aquilo que o Bolsonaro bravata, que o Bolsonaro é um bravateiro, né, de ruim, o Éder Mauro é. Então assim, o Éder Mauro, eu falo aqui, ele é perigoso. E tudo que eu tô gostando dele ser candidato ao Senado, né, é o seguinte, a possibilidade dele ser derrotado, e eu espero que seja derrotado, para ele ficar fora do Congresso. Com todo respeito, eu nem gostei da comparação que você fez, porque para mim o Bolsonaro, desde a época que eu estava na ciência política, no mestrado, eu falava e meus colegas não gostavam, que eu dizia o seguinte, Bolsonaro, ele é um grande estrategista. Não é, me digam aqui, uma breve reflexão, qual político que a gente conhece que elegeu 2 deputados federais, seus filhos, em estados diferentes? Michel Temer tentou e não conseguiu. Só conheço o Sarney, fora o Bolsonaro. Mas o Brizola foi governador em 2 estados diferentes. Mas é diferente. Mas uma coisa, o Brizola ser o candidato e eleger os 2 filhos em estados diferentes. Só o Sarney, que se elegeu no Maranhão e elegia a Rosiane no Amapá. Né? E o Bolsonaro, que conseguiu eleger tanto o Eduardo Bolsonaro por São Paulo, quanto o Flávio Bolsonaro, deputado pelo Rio de Janeiro, e se elegendo também deputado federal no Rio de Janeiro. Né? Então, não tem como negar que o Éder Mauro não tem essa capacidade cognitiva do Bolsonaro, a meu ver. É assim, eu não tem como não reconhecer que o Bolsonaro é um fenômeno. Né? E é um fenômeno social. Perfeito. E político. Porque... Eu adoro quando a esquerda reconhece isso. Porque dialogou. Pra mim é tudo, olha. Porque já saio daqui feliz já. Não, só falta votar assim, em mim esse ano. Só falta isso. Eu já te falei, bora fazer o seguinte. Isso. Só não pode... Olha, aqui no ar é o seguinte. Se o Zezinho declarar voto no Lula, eu assumo o compromisso aqui de votar no Zezinho. Rapaz, olha, já pensou? Vamos lá, Zezinho. Rapaz, esse voto vale muito, viu, O teu também vale muito pro Lula. Ele ficou vermelho. Patrick, ele ficou vermelho, não foi? Rapaz, olha que guerra, hein? Mas quando eu falo que o Bolsonaro é um fenômeno social, não quer dizer que eu concorde com isso. Mas é porque ele é reflexo de uma visão de sociedade que está se sentindo representado pelo que ele está falando.
para minha sorte, para a sorte do Brasil, o maior fenômeno social da América Latina, talvez do planeta, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E aí conseguiu fazer com que ele fosse derrotado, né? E está conseguindo mais uma vez tirar o Brasil do mapa da fome, das consequências severas que foi o Bolsonaro, os 4 anos de Bolsonaro no poder. Mas eu não posso, como analista político, como profissional de comunicação política, não olhar o Bolsonaro como um estrategista. Exatamente. Então, assim, parte do meu capital político é hoje o meu capital profissional, aquilo que a gente faz na empresa. Então, eu não posso excluir a existência da direita. Na verdade, eu tenho que estudar, eu tenho que compreender, até para que eu possa, para os meus clientes, pensar uma estratégia eficiente para superar isso. Da mesma forma que você falou do Dr. Daniel. É inegável. O Dr. Daniel se elege a primeira vez com 4 mil votos, né? Cai na graça do seu ilustre, na época, prefeito Manuel Pioneiro, excelente prefeito, diga-se de passagem. Consegue multiplicar, porque... Se elege com 13 mil votos. 12 mil e alguma quase coisa. 13, né? Foi, quase 13, verdade. Falou então, 13, ó. Falou, é verdade. Vamos fazer esse recorte. Essa gafe, sim. E o Daniel, ele apresenta, sabe, Patrick, você ainda agora falou da Nay, né? Babá de uma grande militante das famílias atípicas. Isso. Ele apresenta estereótipos, como nós chamamos, né? Porque eu também sou de uma família neurodivergente. Ele apresenta estereótipos que são muito do campo neurodivergente. Então ele é muito hiperfocado. Ele sai de 4, vai para 12, de 12 ele falava que ele não aceitava menos de 36 em 2018 como candidato a deputado estadual. E ele teve 42 só em Ananindeua. E depois, com os 112 no estado todo. No estado todo. Mas só em Ananindeua ele chegou a fazer apostas com o Pioneiro e com outras pessoas que ele não teria menos de 40 mil votos em Ananindeua, porque ele não poderia, ele não aceitava menos de 36. Então olha como ele é hiperfocado. Ele é. E ele não tem, ele acorda de madrugada, ele vai, ele faz, é uma pessoa que atende todo mundo, abraça, e ele é muito, muito dedicado e focado. E aí, quando ele vira prefeito, ele começou, desde quando terminou, na segunda-feira ele disse: agora eu quero ter 126 mil votos, pelo menos, em Ananindeua. Então ele fazia uma fala... Tu imita bem ele, né, rapaz? Até pra te representar ele agora no Marajó, que ele vai estar esse final de semana, né? É engraçado, quando eu via ele falar, ele dizia: Pereira, amigão, será que a gente vai conseguir esses 40 mil votos? Então, rapaz, olha, o cara tá com tudo aí, viu? Então, concordo com você quando você fala que ele precisa ser estudado, né? Então, e aí, mas você até agora ouviu e tá escapando do debate que o Patrick acabou de provocar aqui. Sobre? Repita pra ele. Eu tô dizendo aqui que se tu declarar voto no Lula, eu declaro publicamente que eu voto em ti. Você sabe que não tem nem como uma coisa dessa, mas o importante... Tá perdendo um voto, Zezinho. Não, o importante aqui é a nossa... Já pensou se não te eleger deputado estadual por um voto? Já pensou isso? Já pensou? Mas não tem como, porque não tem nada a ver. Eu vou te falar uma coisa, eu descobri o bolsonarismo através do Bolsonaro em 2017. De lá pra cá, minha amiga, ele mudou o meu pensamento de vida, hoje eu tenho dentro do meu gabinete câmeras filmando qualquer tipo de falta de respeito, até às vezes, até um empresário que chega tentando de alguma forma ou de outra querer alguma coisa, o que é o pensamento antigo da política, Patrick, a gente sabe como é que é. A política velha é a pior coisa. Toma lá da cá. Então tu aprendeu melhor do que o Flávio Bolsonaro, do que o filho dele, né? Toma lá da cá. Porque a relação dele com os deputado federal, os empresários. Não adianta, aqui não tem. Eu posso até prender a pessoa dentro do meu gabinete, tentar de alguma forma ou de outra, tentar me propor alguma coisa. Eu acho que eu não posso, como eu falei, pregar uma coisa e fazer outra. Sim. Eu não posso dizer que eu sou de família, apesar de eu estar igual o Bolsonaro no meu terceiro casamento, entendendo? Eu tive um casamento que eu morei no Japão 2 anos, depois tive a mãe dos meus filhos e hoje tenho a Raíssa, uma pessoa que me ajuda muito, entendeu? Eu tô no terceiro casamento também. Então acho que também tá quase sendo de direita. Tá faltando um pouco. Eu tô começando a ver vocês concordarem em muitos pontos. Não, mas eu te digo uma coisa, Patrick. Não sei quem está cooptando quem. Eu vou falar uma coisa. O Zezinho, ele é a esquerda do PL. Não, eu sempre digo o seguinte, que eu gosto de fazer o meu melhor. Independente de qualquer coisa.
tá? Por exemplo, às vezes as pessoas questionam esse negócio aí que ele falou agora, só porque eu consegui um recurso com o deputado federal, delegado Caveira, para investir na saúde do município de Belém, mesmo eu sendo oposição ao governo Igor Normando. Acho que eu estou errado nisso. Eu tenho um deputado federal que tem condições de colocar um recurso para melhorar a saúde pública de Belém. Eu, por causa de pinima de esquerda, de direita, eu vou penalizar a população? De maneira nenhuma. Eu sou totalmente oposição, tanto ao governo do estado como à prefeitura de Belém, mas não quero o mal do estado do Pará e não quero o mal da prefeitura não, de Belém no caso. Tanto é que quando aquele Arthur Mamãe Falei do MBL esteve aqui em Belém tentando dizer que Belém não prestava, que aqui só tinha gente feia, eu fui para defender não o governo do estado, que se quer falar mal, fala mal dos nossos políticos, mas fala mal do povo paraense não, e do povo de Belém também não, porque a gente tem que entender uma coisa, eu até brinquei, eu digo só quem pode falar mal da gente somos nós mesmos. Agora vi um cara lá da casa do caralho, e eu fui atrás dele. Preparei um voto de repúdio para ir na Câmara Municipal de Belém, e ele não veio aqui, e fui lá na Avenida Paulista, disse onde eu estava, convoquei ele para redes sociais e ele correu de mim. Assim como eu fui atrás dele aqui no hotel que ele estava também, que viralizou no Brasil todo esse meu... Eu com um porrete na mão. Na verdade... Ali na José Malché, eu vi que eu lhe acompanho. Então eu te digo uma coisa. Perto do Chapéu do Barata. Lá naquele Hotel Regente, né? É. E eu estive lá desafiando ele. Infelizmente é um frouxo, é um cara que vive desses molecotes do MBL que adoram me atacar, entendendo? Digo que são um bando de gala seca, que não tem pensamento. Olha, eu vindo ver o peso. Traíram a direita. Vindo ver o peso, ele dizia que fome, coragem não é igual fome, né? Os mais velhos falavam. Exatamente. E eu trouxe agora, até para falar ver o peso, eu trouxe o padre Kelmo agora aqui no dia do meu aniversário, que para a esquerda é um padre de festa junina, desrespeitando um religioso, desrespeitando uma pessoa de Deus. Imagina, né? Se o próprio Lula desrespeitou isso, imagina a esquerda. Mas vamos caminhar para nossa reta final, né? Que senão também fica cansativo para todos aqueles que estão emprestando um pouco do seu tempo. Eu queria... Vereador, faça reflexão aqui junto comigo. O senhor acabou de falar, o candidato do PL, que vai ser o candidato Dr. Daniel através do Podemos, né? Isso. Exatamente, ao governo do estado, por oposição, né? Como se fosse um antipetismo, né? Então, um antibarbalismo, vamos dizer assim. Mas na semana passada esteve aqui o Dornélio Silva, da Doxa, e que apresentou números divergentes quanto a volume de aceitação dentro do próprio nicho da direita. Por quê? O doutor Daniel, até um dia desse, ele era PSB, que é um partido ideologicamente, de forma... Na arte literária, ele é um partido ideológico de esquerda. E aí o Daniel agora foi para o Podemos, e agora se abraça com o Flávio. Então ele passa a ser, no mínimo, de centro-direita ou de direita. Como é que fica? O senhor, sim, é de raiz, tem demonstrado, né? Não é à toa que o senhor... Por isso que talvez não tenha seguido, que eu esperava que terias 9 mil, 10 mil votos, mais votos que o Mike Vilaça, até porque já aparecia nas minhas pesquisas, o seu nome já aparecia muito bem, mas agora eu entendi que a questão que o senhor estava impedido... Não saía de casa. Não saía de casa, não teve como ir para a rua. Porque o senhor só dobrou a sua votação de Ananindeua para Belém, apenas dobrou. E o normal era triplicar. Se eu não tivesse doente, né? Isso, se eu tivesse exatamente. Com saúde como eu tô hoje, meu amigo. Então diga que o senhor conhece melhor do que o Patrick e qualquer outra pessoa, esse nicho bolsonarista, quanto a possibilidade, nós estamos falando hipoteticamente, por que será que os dados das pesquisas ainda não sinalizam a tendência do comportamento eleitoral em abraçar o Daniel como o Flávio abraçou o Daniel? Eu vejo da seguinte maneira, hoje o bolsonarismo, ele ainda está esperando uma candidatura própria. Eu vejo isso. Não existe mais essa possibilidade segundo a direção do partido, tanto estadual como nacional. Porque o Patrick sabe mais do que eu, que o bolsonarismo é aquele que tem aquela esperança até o final. Tanto é que estava todo mundo na porta do quartel até o dia 31 de dezembro. 72 horas. Até esperando Natal, Ano Novo, e a gente esperando. Então a gente tem aquela esperança. Mas infelizmente não se tem uma candidatura própria e a gente precisa tirar o Helder e precisa ter um palanque para o Flávio Bolsonaro aqui no estado do Pará. Então não se tem outra opção. Claro, já coloquei até meu nome à disposição.
Se precisasse do meu nome para disposição para ser candidato a governador do estado, estaria com certeza à disposição. Caveira não concorda com isso, delegado Caveira. Ele acha que a gente tem chances reais de ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa, a vaga que ele não tem mais, que ele já foi deputado estadual. Quando o Caveira me tirou de Ananindeua, Patrick, ele deixou bem claro que ele queria que eu fosse vereador de Belém para criar uma musculatura e vim candidato a deputado estadual para ocupar aquela cadeira que ele já teve um dia lá e ele continuar na Câmara Federal. Caveira está muito grande, hoje a gente sabe disso, todo o estado do Pará, é o deputado mais econômico da história do estado do Pará, é o 10º deputado mais econômico do Brasil, só perde para os deputados federais de Brasília e para aquele príncipe Orleans lá de São Paulo, porque ele usa o próprio jato dele para ir de São Paulo para Brasília. Então o Caveira, eu vejo ele como uma grande referência para mim, espero não me decepcionar, entendendo? Ele segue mesmo aquilo que a gente prega, não é capa, não tem necessidade, não tem nenhum parente dele na família, poderia pegar um parente e botar como candidato a vereador em Belém, ou como candidato a deputado estadual, não, pegou o Zezinho, que ele conheceu não há muito tempo também, mas que eu comecei a admirá-lo, e até deixei minha barba crescer por causa dele, comecei a usar óculos escuros por causa dele. Tem que tatuar também. Na verdade, o Bolsonaro tem que tatuar. Na verdade, o que eu fiz, para ter uma ideia? Eu criei, como as pessoas dizem, esse personagem, eu peguei o Salazar lá de Manaus, o Sargento Salazar, que é vereador, peguei o deputado Caveira, peguei os dois, botei dentro no liquidificador, mexi e saiu o Zezinho Lima, hoje o vereador do Porrete, que estourou o ano passado, em setembro, quando eu ganhei esse porrete dentro do supermercado, por um fã meu. Ele disse que esse porrete aqui, ele comprou no Rio Grande do Sul, numa viagem dele, e ele disse que era para mim combater a esquerda, a família Barbalho e o crime organizado em tudo que está de errado em Belém. E eu peguei isso, falei pro deputado Caveira, isso dentro do meu gabinete, e ele disse, e o que tá fazendo com esse porrete? Eu disse, não, eu vou dar pro meu enteado. Ele tem 8 anos, aí ele disse, já pensou em fazer um vídeo com isso? Aí eu disse, mas não pode, eu não posso virar chacota. Porque da feita tu vira meme já era, né? Eu fiquei cabreiro, né? Porra, virar palhaço assim não dá. Aí ele disse, qual é o próximo vídeo teu? Isso era numa quinta-feira. Aí eu disse, o próximo vídeo meu, na verdade, eu vou fazer uma fiscalização na parada gay de Belém, lá na Doca, no próximo domingo. Eu lembro. Aí ele disse, tu já pensou em ir com um porrete pra lá? Aí eu disse, mas tu vai fazer o quê na parada gay? Eu disse, eu vou fiscalizar a participação de criança e adolescente em parada gay junto com o Ministério Público e o Juizado da Infância e da Juventude, que eu fui convocar eles lá. Eles até se surpreenderam de eu ter ido lá convocar eles para fiscalizar, porque eles só recebem pro carnaval esse pedido e para festa junina, nunca tinham sido feita para parada gay. E aí eu resolvi ir no domingo de terno com porrete e de óculos escuro. Foi o primeiro vídeo meu que bateu mais de 1 milhão de visualizações, não sei quantas 1000 curtidas, e aí a gente explodiu de uma maneira que hoje é onde eu ando. As pessoas não me perguntam mais pela minha mulher, pelo meu filho, pela minha irmã. Me perguntam, cadê o porrete, vereador? Eu tive agora, Patrick, eu não tenho problema diferente desses políticos aí, vagabundo, que a maioria, 99% dos políticos são ladrão, bandido, não valem nada. Estão todos entregues ao sistema. A maioria está dentro do bolso do governador, do ex-governador Helder Barbalho, a gente sabe disso. E eu não tenho problema nenhum de dizer que eu viajo, eu gosto mesmo de viajar. Eu tive agora em janeiro no navio do Safadão, lá em São Paulo, em Santos. Rapaz, eu andando lá, o que tinha de paraense, meu irmão, gritando, cadê o porrete, vereador? Cadê o porrete, vereador? Então isso eu digo uma coisa, viralizou. Se tu entrar hoje no Google, você que tá aí assistindo a gente, você entrar no Google aí e colocar assim, ó, quem é o vereador do porrete? Tu vai ver, isso já tá no Google, tá aparecendo em toda a história do vereador do porrete. A gente conseguiu viralizar, a gente tá estourado. Eu tenho certeza que isso, se for da vontade de Deus, viu, Patrick? Porque eu sempre coloco a minha vida sempre na mão de Deus. Quando eu tava doente, em 2024, fizeram uma pergunta pra mim. Se Deus pudesse vir aqui agora e perguntar, só tens uma escolha, um pedido. Tu quer ganhar a eleição para vereador de Belém ou tu quer te curar do teu câncer? Eu disse, não tenho dúvida nenhuma que era curar do meu câncer. Porque a eleição seria a consequência de tudo que eu tinha feito em Ananindeua e tudo que as pessoas estavam vendo que eu estava me propondo a fazer pelo município de Belém. A prova maior, como tu falou, se eu não tivesse em casa, pra você ter uma ideia, há 10 dias da eleição, eu estava internado no hospital Porto Dias. E eu estava
acabando de sair de uma quimioterapia vermelha, com muita diarreia, com muito vômito, internado. Aí minha esposa virou pra mim 10 horas da noite e disse, amor, tá faltando 10 dias pra eleição, o que é que tu acha? A gente vai ganhar? Eu disse, aquieta teu coração, mulher. Se for da vontade de Deus, mesmo que eu não vote, que a gente não saia daqui a 10 dias, tu não vote, a gente vai se eleger. O que aconteceu? A pessoa que estava concorrendo comigo, que é a esposa do Coronel Nilde, um deputado, eu dei uma diferença nela de 3.000 votos. Só para te teres uma ideia. Então, se eu tivesse internado, uma questão se a de Raíssa perspectiva. tivesse internada... O senhor teve o dobro, pode também se dizer 100%. Eu estaria eleito da mesma forma. Sabe por quê, Patrick? Não é porque eu sou Deus, pátria, família, não. É porque eu fui lá no Vale da Sombra e da Morte e voltei. Eu passei 35 minutos com o coração parado dentro do Porto Dias. Eu tomei 19 bolsas de sangue. Se Deus me deixou aqui, é porque ele tem um propósito na minha vida. Eu perdi um amigo ontem só porque o pulmão dele encharcou. Eu tirei metade do meu pulmão esquerdo. Na hora que eles foram fechar o pulmão, grampear, os médicos, infelizmente, grampearam uma artéria e foi quando eu tive essa parada cardiorrespiratória. Fui entubado 2 vezes. Eu digo para vocês que eu sou a prova viva que quando você tem fé e coloca a sua vida toda na mão de Deus, você consegue qualquer coisa. Quando que imaginaram que eu ia sair de Ananindeua, virar vereador em Belém, depois de eleito, passar por uma cirurgia dessa e quase ir lá e voltar? É porque eu tenho muita coisa para fazer ainda aqui. E vou falar uma coisa para vocês. E o dia que a gente tiver que fazer alguma coisa, até ao lado de pessoas como o Patrick, que tem uma puta de uma capacidade intelectual. Não tô jogando confete nele. Primeira vez que eu conheço esse cara. Não tenho amizade contigo, tem, Patrick? Não. Primeira vez que a gente se vê pessoalmente. Mas eu já venho acompanhando ele de muito tempo. E tenho certeza que só falta uma coisa pra ele voar de vez. É votar no Zezinho esse ano. Tá entendendo? Eu não tenho dúvida disso. E fazer parte desse grupo de pessoas de bem e que querem o bem do estado do Pará, não os bens do estado do Pará. Mas o meu voto tá na tua mão, Zezinho. Tá? Basta só uma declaração. Eu só preciso... Então, muito obrigado pelo carinho. Te agradeço. Aproveitar agora as considerações finais do Patrick, por favor. Bem, eu queria agradecer, Rubens, mais uma vez e parabenizar pelo podcast. Assim, é muito importante espaços como esse. Eu já tive a oportunidade de participar de outros e tudo. Foi assim, queria te agradecer também, Zezinho, pelo debate, pela forma que... Pela coragem. Né, que a gente conseguiu se tratar aqui, porque eu acredito nisso também. Né? Eu acredito que temos ideias divergentes, né? Isso é fundamental. E acredito no meu lado, acredita no teu. Acho que, como tu falaste, tu recebeste a cura e por obra divina. E acho que é porque tens uma missão de cuidar bem, né, da tua tarefa enquanto vereador do povo de Belém. E isso te dá uma obrigação de pensar em todo mundo. Né? Então, acho que o que eu desejo para ti é que tu tenha um mandato na Câmara de Belém ou na Alepa, pensando toda a diversidade do povo do Pará. Tu não precisa falar todos, mas tu precisa entender que a população LGBT precisa ser protegida, que as mulheres precisam ser protegidas, que o machismo e o racismo precisam ser combatidos. E eu espero contar com o teu voto para essas pautas, independente da tua lide ideológica. Assim como eu acredito também que as pessoas que entendem o que leva o Zezinho a pensar como ele pensa e que discordam, tem que construir um caminho para construir a política de outro jeito, fazer política de outro jeito. Né? Porque se ele está aí e teve 6.000 votos, é porque tem pessoas de Belém que acreditam nele. Então a gente tem que levar isso em consideração. Mais de 6.000 votos. Exatamente. Então eu acho que espaços como esse são importantes. Né? Eu, enquanto profissional de comunicação política, e acredito que as multimídias são fundamentais para que a gente possa levar mais ideias para os lugares. Então a gente vai ter um ano de eleitoral muito, muito, muito polarizado no Brasil e aqui no estado. Eu espero que nós possamos fazer boas escolhas para deputado estadual, deputado federal, para governadora, governador, senadores, né? Menos o Éder Mauro, não considere votar nesse cara. Tá? E tenho certeza que, até pelo sorriso aqui do Zezinho, ele concorda comigo também. Não vai votar de jeito maneira. Ainda não teve nem a convenção, tu já quer retirar a candidatura dele? Mas eu queria muito, assim, não só agradecer pelo momento, mas dizer que espaços como esses democráticos são importantes para que a gente consiga, para além do que nos divide,
discutir aquilo que pode nos unificar, Sim. entendeu? Então, eu acho que a gente pode aproveitar pós-eleição em outros momentos e discutir mais a fundo segurança pública, discutir mais a fundo concepção de direitos e tentar pensar aí, conversar mais um pouco. Eu acho que é legal, acho que conversa é importante. Te agradecer, Rubens, pelo convite e estou muito contente aí. Que bom que Eu o não debate saio foi daqui legal. hoje sem o número do telefone do Patrick Paraense, até porque eu quero o WhatsApp dele, Anota aí. porque no dia da 9119 eleição, 1313 a meu número. eleição, a primeira pessoa que eu vou mandar um zap pra ele mandando o meu número vai ser o dele. A primeira pessoa que eu vou mandar um zap vai ser pra ele. Mano, e eu vou depois a gente mandar vai o número do Lula testemunhar pra isso. ti. A gente vai testemunhar isso num podcast, vai ser aqui mesmo, viu? Bom, E ele bom, vai dizer bom, pra com ti, ele certeza. vai dizer pra ti, ele mandou mesmo, 7 horas da manhã. Pode anotar aí. Vamos nos despedir, tá? Mais uma vez, obrigado a todos que estavam aqui até, né, emprestando seu tempo. Vamos encerrar mais uma semana, mais uma apresentação. E sigam nossos canais, nossas redes sociais, Espia o Podcast. E estivemos aqui com essas duas figuras brilhantemente. Parece tão distante, mas não. É isso aí. Até Eu mais. sou Remo, então eu torço pra que time? Porrete deles, viu? Tô